Oi, família. Tá, pois então, dando continuidade naquela nossa conversa que a gente estava tendo sobre a rádio, sobre o quanto o povo porto-alegrense e gaúcho gosta de estar bem informado e informar aos conterrâneos em qualquer lugar do mundo, onde ele estiver, porque a informação que é dada de gaúcho, de gaúcho para gaúcho, ela vai em qualquer lugar do mundo. Fato. Então, como é feita e contada, é uma coisa que a gente está trabalhando. Então, como eu estava falando no vídeo anterior, na segunda-feira de carnaval eu estava sem internet. E hoje em dia, para ficar 2 dias sem internet é uma coisa desafiadora. Eu aproveitei para fazer um detox. Então, o que aconteceu? Eu acabei indo para os meios tradicionais que tinha antes da internet e antes do computador, que é o rádio. O rádio, ele é um meio de comunicação em massa, na qual, sendo bem usado, ele é libertador. Pois bem, de fato, como a gente, sendo um bom jornalista para apurar os fatos, a gente escuta e vai atrás. O que aconteceu? Eu escutando a rádio, vou falar a Rádio Guaíba, que é uma rádio aqui de Porto Alegre, na qual estava escutando um programa de judeu, um programa da comunidade judaica em Porto Alegre, porque, diga-se de passagem, a comunidade judaica em Porto Alegre ela é muito forte, ela é marcante para o povo gaúcho, porque desde a política, a, a, a sociedade, os bairros, todos são prósperos em função do conhecimento e da riqueza que o povo judeu contribui para o povo gaúcho. Vieram para Porto Alegre alguns séculos atrás, colonizaram Porto Alegre junto com outras etnias e se estabeleceram em Porto Alegre, foram bem recebidas e fizeram a cidade crescer próspera. Hoje temos hospitais, referências, temos cemitérios, referências, porque o judeu dá um valor muito grande ao corpo do morto, né? E enfim, a parte cultural, o nosso grande, memorável Leonel Brizola era judeu. Então, a partir dessas ideologias judaicas dentro do povo gaúcho, na cultura gauchesca de Porto Alegre, principalmente porto-alegrense, isso marcou muito nós. Nós temos, como sempre digo, Porto Alegre é uma mini Europa. E quando a gente vai falar de Porto Alegre para os gaúchos, a gente fala no mundo inteiro. Então, nessa Rádio Guaíba, na segunda-feira, eu estava escutando uma gaúcha porto-alegrense, mas que mora em Tel Aviv, em Israel. E ela estava dando informações assim assombrosas do que está acontecendo no mundo hoje, de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumada no convencional, porque mostra a visão dos judeus no mundo, que foi um povo que foi muito perseguido, massacrado, um povo escolhido inclusive por Deus, né? Então por isso essa perseguição toda. E o que acontece, né? Mediante essa informação dessa gaúcha porto-alegrense, ela é um papel vital e fundamental na cultura não só porto-alegrense e gaúcha, mas judaica no mundo. E ela estava falando sobre como principalmente a, a religião islâmica está crescendo muito no mundo. Para vocês terem uma ideia, a Europa não é dos europeus mais. Hoje quem domina a Europa são grande parte em massa muçulmanos, ramificados, nascidos, naturalizados, importados, extraditados, enfim. A Europa hoje é um continente muçulmano.
Ponto. Nos Estados Unidos, a disseminação muçulmana cresceu muito também. Muçulmanos ocupando os cargos importantes e vitais, como sendo uma mera religião, assim como é o catolicismo, assim como é o cristianismo, enfim. E essa embaixadora judaica pelo mundo, gaúcha brasileira, estava também comentando e falando que a religião muçulmana é a religião que hoje vai dominar o mundo, querendo de uma forma generalizada, vai dominar o mundo, em todos os cantos. E o que acontece? Existem partidos que a gente chama no Brasil de partidos, mas são radicalistas islâmicos, extremistas islâmicos, que acabam se tornando terroristas. Não é à toa que o Donald Trump agora, depois de ter ido para a Venezuela, agora está se preparando no Irã, cercando o Irã, porque esses mesmos terroristas que atuaram na Venezuela, que estão aqui, que estão no Brasil também e que estão em outros lugares querendo manipular, é uma forma muito grande de manipulação em massa. Nós temos que se atentar que do Brasil todo, o povo gaúcho é um povo muito forte, destemido, é um povo muito amado e querido também. Então a gente tem que entender que vai muito mais além da nossa compreensão, mas nós temos que entender também que nada é por acaso, nada é em vão no que está acontecendo. Essa história de narcotraficantes, terroristas, tem tudo a ver, tem tudo com o comunismo, junto com o radicalismo. E o que acontece? Para vocês terem uma ideia, o Catar, que é um país árabe, eles são os maiores investidores e patrocinadores do islamismo, da ideologia na qual o Hamas e outros são beneficiados, de alguma forma ou não, e depois indo, porque de alguma fonte eu ouvi falar, não posso falar como um bom jornalista, a fonte, na qual eles têm infiltrado alguns núcleos terroristas, assim como tem na Europa, tem nos Estados Unidos também, no 11 de setembro é o exemplo que tem lá, existe ainda hoje, e no Brasil também tem núcleos que na hora certa vão começar a mostrar as garras e impor também. Hoje, acobertadamente, o comunismo está querendo se manifestar no Brasil. Esse ano a gente vai tirar essas ideologias de esquerda, porque o Brasil é um país cristão, democrático, na qual o povo ama a liberdade de expressão, e temos como nosso líder espiritual Deus da Bíblia. É o mesmo Deus de Israel, é o mesmo Deus do judeu. Porém, no Brasil ainda temos como referência Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Somos um país cristão, acima de tudo. E o que acontece? O Catar, a Arábia Saudita, investindo nesses milhões que eles estão investindo nessa cultura, nessa disseminação de ideologia. Eles, para vocês terem ideia, nos Estados Unidos já tem algumas faculdades islâmicas doutrinando e ensinando os alunos com essa ideologia. E você acha que é só lá? Não, no Brasil também. Fiquei sabendo que o Catar está investindo com essa ideologia nos brasileiros. De que forma?
Instituto Getúlio Vargas, uma das faculdades grandes que nós temos aqui, está sendo investido milhões nessa faculdade para impor a ideologia islâmica no Brasil, porque querem fazer um polo no Brasil também, assim como é a Europa, como está sendo a América do Norte e está vindo para o Brasil. E o bom judeu, nós gaúchos, porto-alegrenses, e o judeu que se estabeleceram e são benquistos aqui em Porto Alegre, estão alertando nós brasileiros para o que pode vir a acontecer com o nosso Brasil, agora com iminente ameaça de grupos terroristas islâmicos querendo atuar como sérios no Brasil. Eu não sei se esse vídeo vai ficar por muito tempo no YouTube, mas siga o nosso canal, participe, veja os vídeos anteriores, saiba a situação que nós estamos hoje, porque aqui no nosso canal a gente fala de tudo relacionado ao digital e a transformação que o digital tem feito na minha vida, milhões de pessoas. Não somos reféns, a gente usa como máquina para poder estar sendo melhorada a vida e informações vitais de libertação e liberdade para o povo, não só gaúcho, brasileiro, mas também para o povo cristão. Então, temos que ter cuidado, temos que se atentar a esses detalhes, porque nós estamos, o Brasil, na mira do mundo. Nos próximos vídeos você vai entender o quanto o Brasil está sendo observado, não só pelo mundo, mas por entidades fora do mundo. No próximo vídeo eu quero falar sobre o 3 Atlas e você vai entender o que eu estou falando. Nos acompanha, siga nosso canal aí e seja membro da nossa família também. Obrigado, por enquanto.